São 16h45, horário de Brasília. Seguimos em frente com Justiça na Tarde. E como nós já havíamos anunciado, já está conosco a nossa convidada, doutora Paula Farias, ela que é advogada especializada no direito imobiliário. Doutora Paula, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada, senhora. A figura do seguro imobiliário, quer dizer, no financiamento de um imóvel, enfim. Quando ele é assinado, é assinado apenas nesta vez ou anualmente, precisa ser renovado, ou existem prazos para renovações? Como é que fica essa questão, doutora Paula? Vamos lá, Walter. O seguro, quando contratado no contrato de financiamento, por exemplo, ele é único, ele não precisa ser renovado na decorrência desse contrato, enquanto tiver o financiamento em vigor, tá? O que acontece com o seguro são as correções dos valores cobrados, mas o novo contrato você não precisa renovar, você não precisa assinar. Mas quando a senhora fala, quando tem que, de alguma forma, quando mexe no caso e no valor da prestação, automaticamente esse valor aumentado, ele embute também um percentual para esse seguro? Sim, quando assinado esse seguro, vamos lá, desde o início, o seguro contratado no contrato de financiamento, ele prevê duas seguranças, vamos falar assim. Um do dano físico referente ao imóvel e outro referente à morte e invalidez permanente do mutuário, do comprador, daquela pessoa que está requisitando esse financiamento. Essa parte do seguro que diz respeito à morte ou invalidez permanente, ela é atualizada com base na faixa de idade do mutuário. O mesmo que acontece com o plano de saúde que a gente conhece bem. Então, cada seguradora tem ali uma faixa de idade e pode ser que com a alteração, com o passar dos anos e com a alteração da idade do mutuário, esses valores sejam atualizados, sejam corrigidos e para maior, com certeza. Porque o que se entende? Que quanto mais velho, mais risco de morte, mais risco de invalidez permanente se tem. Assim como acontece, como eu falei anteriormente, com o seguro o plano de saúde. Então, esses valores, eles são corrigidos e eles são alterados no decorrer desse contrato de financiamento. Não é um novo contrato de seguro que está sendo assinado. E sim aquele primeiro que foi assinado desde o início, mas que prevê determinada correção. Esses seguros, de alguma forma, ou esse seguro, de alguma forma, tanto para quando se fala em algum sinistro, né, com imóvel, ou então com o falecimento do mutuário, enfim, tem carência, doutora Paula? Uma vez assinado, ele passa a valer sem carência ou existe carência para que ele, de fato, ele possa valer ou requisitado por quem de direito? Tá. Uma vez assinado o contrato de financiamento, o seguro já passa a valer a partir do momento que a pessoa adquire aquele financiamento e entra no imóvel. O que acontece para a morte ou invalidez? É perguntado para o mutuário, é questionado se não existe uma doença prévia a este contrato de seguro, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho alguma doença e estou assinando um contrato de seguro no financiamento por morte ou invalidez permanente. Esse seguro não vai ter validade se eu ficar inválida por aquela doença que já era anterior à assinatura do seguro no contrato de financiamento, tá? Então, essa informação é prestada pelo mutuário e a verdade precisa ser estabelecida ali, porque uma vez que a gente solicite esse seguro para pagamento ou quitação do financiamento, a gente passa por perícia médica, a gente passa por inúmeras provas. Então, tudo isso vai ser levantado lá na frente, tá? Então, não existe carência, mas a gente tem que saber que doenças pré-existentes não se enquadram no seguro a partir do contrato de financiamento. Bom, mas uma pessoa que assinou o seguro e vem a ter a infelicidade de sofrer um acidente e desse acidente resultar no seu óbito, automaticamente a família estará, com toda certeza, com esse benefício que o seguro, de alguma forma, pode lhe dar, né, doutora Paula? Sim. Não é automático como a gente gostaria que fosse, porque existe todo um procedimento administrativo a ser tomado junto do banco, da entidade financeira que financiou, tá?
Mas sim, uma vez que acontece a infelicidade do falecimento, o seguro ele vai quitar esse financiamento. Agora, são milhões de pessoas que têm imóveis financiados. Quer dizer, essas pessoas, de alguma forma, esses mutuários que têm esses imóveis financiados, eles têm conhecimento, portanto, desse seguro com essas duas vertentes, ou seja, para o sinistro e também para quem falece, é o detentor, portanto, no caso aí, do seguro, ou enfim, do imóvel financiado, doutora Paula? Olha, Walter, eu acredito que tem conhecimento em parte. Sabe que existe o seguro porque esse valor está discriminado no contrato e é um valor que aumenta a parcela do financiamento. Então, o mutuário, tudo aquilo que mexe no bolso, a gente vai tentar descobrir do que se trata, né? Sim. Então, sim, o mutuário tem conhecimento desse seguro porque realmente é uma taxa que ele paga. Agora, existem algumas questões que, com certeza, não é de conhecimento de todos, como, por exemplo, a livre escolha do mutuário, do comprador. Quando eu falo mutuário, é comprador. Sim. A livre escolha do mutuário na empresa, na seguradora. Então, o que acontece normalmente? Você tem na entidade financeira, no banco que você escolheu, está financiando o seu empreendimento, e aí você automaticamente já está contratando naquele financiamento a seguradora. Quando, na verdade, você pode pesquisar outras seguradoras que tenham talvez valores menores, que tenham apólices melhores, e aí escolher uma outra seguradora e trazer para esse contrato de financiamento. Eu acredito que essa informação que os compradores não têm ainda e não sabem, que eles podem escolher a seguradora e não necessariamente optar por aquela que é oferecida pela entidade financeira. Então, o banco não pode impor àquela empresa de seguro para, de alguma forma, estar inserida nessa documentação. Seria uma espécie de uma venda casada? De forma alguma ele pode impor, tá? Mas o que acontece? No contrato de financiamento, se a gente for ler esse contrato, vai estar escrito que o mutuário opta pela seguradora X. Sei. Então, o mutuário, quando ele vai assinar, ele tem que saber, ou tem que dar um mínimo de leitura ali naquele documento e saber que ele está contratando uma seguradora e que ele pode sim buscar por outra lá fora. A entidade financeira, o que ela faz eu estou oferecendo o meu banco para financiar o valor que você está comprando seu imóvel e também estou oferecendo a minha seguradora para assegurar esse imóvel. O comprador, ele tá ratificando esse pedido quando ele assina o documento, tá? Então, assim, a questão da venda casada, ela já foi muito batida anteriormente e não se considera venda casada a venda de seguro, até porque é necessário o seguro. Está explícito no contrato que o mutuário está optando por isso. Então, cabe a nós, que somos compradores, que estamos financiando um imóvel, tomar um pouquinho mais de cuidado ou ter alguém que entende do assunto do seu lado para lembrar dos seus direitos e das suas obrigações. Entendo. Agora, é claro, né? O mutuário vindo a falecer, automaticamente os seus herdeiros precisam estar nominados no documento ou não, doutora Paula? Não. O que acontece? O mutuário vindo a falecer, a certidão de óbito enviada para a entidade financeira com o processo administrativo que eles têm, daí cada entidade financeira tem o seu próprio, Sim. vai ser dado baixa nesse financiamento, né? Vai ser quitado. Se o financiamento for exclusivamente, tiver como mutuário exclusivamente a pessoa que faleceu, né? Eventualmente tem um homem, um esposo, uma esposa, enfim. Aí é só parte daquele que faleceu que é quitado. A outra parte continua sendo devida, tá? E aí os herdeiros, a partir da quitação, eles vão dar entrada num processo de inventário normalmente daquela parte daquele imóvel que foi quitado para pegar parte para eles. E aquele imóvel que, de alguma forma, foi passado para frente, ou seja, o ágio foi negociado, no caso o banco não foi informado de que houve, portanto, essa negociação, e o primeiro contratante, no caso o primeiro mutuário, vem a falecer. Como é que fica a situação do segundo, vamos colocar assim, mutuário que está de posse desse imóvel, doutora Paula? Vamos lá, um grande problema, né? O segundo, primeiro de tudo, se o primeiro mutuário falece, automaticamente vai ter que ser aberto um processo de inventário no CPF daquela pessoa que veio a falecer. Sei. A Receita Federal tem conhecimento que aquela pessoa que faleceu,
tem um imóvel financiado com a entidade financeira X, com a Caixa Econômica, por exemplo. Sim. Se os herdeiros não partilharem esse imóvel porque está com um terceiro, vai dar um problema, vai dar incompatibilidade de informações junto da União, né? Sim. De outro modo, esse terceiro que comprou pode não saber do falecimento daquele que vendeu para ele. Então não tem como ele tomar alguma iniciativa ou algum procedimento junto à Caixa Econômica. Então, assim, o que vai acontecer? Provavelmente a União vai cobrar dos herdeiros essa questão, e aí eles vão ter que se movimentar para apresentar o contrato de compra e venda e demonstrar que esse imóvel foi vendido a terceiro. E esse terceiro vai ter que tomar a iniciativa e vai ter que ter a responsabilidade de passar esse imóvel para o nome dele. Se é que vai conseguir, né? Então, é um imbróglio bem bonito, viu, Walter? Porque o herdeiro não pode, de certa forma, combinar com o segundo mutuário, me parece seria desonestidade, do tipo, bom, faça de conta que continua conosco, quita, você nos repassa um valor e a gente passa a escritura para você. E seria desonesto, doutora Paula? Olha, completamente. Poder até pode, né? Que eles podem fazer isso, pode. Sinceramente, nunca vi acontecer, nunca vi mesmo, porque normalmente se perde o contato, mas, enfim, deveria ser um controle que a União e que as próprias entidades financeiras deveriam ter, né? Mas realmente não tem, e isso pode acontecer, viu, Walter? Pode acontecer sim. Porque aquela velha história, ágil, a não ser que tenha a autorização da empresa que financiou, tudo bem. Agora, fazer ser um consentimento da empresa me parece que é um risco muito grande para ambas as partes, para quem vender, para quem comprou. Pode ser assim, pensado, doutora Paula? Exatamente. É um risco muito grande, principalmente para quem vende, tá? Na minha opinião. Por quê? Porque eu estou vendendo um imóvel, estou entregando a posse dele para alguém e esse alguém vai ficar responsável pelo pagamento das parcelas. Se essa pessoa está na posse do imóvel simplesmente deixa de pagar, é o nome do vendedor que vai para a Serasa, é o nome do vendedor que fica com o score baixo diante de todas as entidades financeiras. Então, é o vendedor que acaba sendo prejudicado com a perda daquele imóvel. E, às vezes, esse imóvel já foi passado para um terceiro, para um quarto, uma quinta pessoa, exato. Enfim. Então, é bem complicado. E o que acontece com a venda de imóveis financiados é o seguinte, parece difícil, mas não é. Na verdade, a pessoa que quer comprar um imóvel financiado, ela pode, isso é normal acontecer. Ela vai financiar esse imóvel no nome dela. Então, quando ela vai adquirir o imóvel que é financiado, ela vai ter acesso àquilo que já foi pago pelo vendedor, é o ágil, sim. E ela vai ter acesso àquilo que é saldo devedor ainda. E esse saldo devedor vai ser quitado com um novo financiamento que vai ser feito no nome desse novo adquirente, tá? Então, é super comum, super normal comprar imóvel financiado que está no nome do antigo mutuário e ter um novo financiamento. E isso pode ser feito, e o correto é ser feito dessa forma, né? Para evitar qualquer constrangimento, qualquer problema futuro, tanto para vendedor quanto para comprador, e em caso de falecimento, como você mencionou, até para os familiares e herdeiros. Tá muito bem. Doutora Paula Farias, é sempre um prazer conversar com a senhora. Mais uma vez, os cumprimentos. Até uma próxima, dentro da disponibilidade de tempo da senhora. Muito obrigado, viu, doutora Paula? Eu que agradeço. Até mais, Walter. Até mais. Obrigado, senhora.